Bom, pessoal, boa noite, bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução à Compostagem, oferecido pelo Projeto Semear. Meu nome é André, eu sou educador ambiental, biólogo e permacultor e faço parte do coletivo chamado Grupo Curare de Permacultura e também de um portal chamado Hortemos, onde a gente publica vários vídeos sobre hortas sustentáveis, agroecologia e permacultura. A gente está aqui hoje para a nossa segunda aula do curso, depois de uma aula muito boa semana passada, onde a gente viu as bases que sustentam um bom processo de compostagem. A gente entendeu como esse processo funciona ali dentro da pilha, aquelas coisas que a gente não consegue ver, né, mas que são necessárias para que no fim desse processo a gente consiga converter de forma controlada restos de matéria orgânica num composto orgânico de qualidade que tem diversos usos, né? Para a gente adubar nossas canteiras de hortas, para servir de substrato e também uma ótima contribuição para a gente diminuir o volume de materiais que são destinados a aterros ou lixões ou que são descartados de forma errada. Então, hoje, depois desse primeiro passo, agora que a gente já está craque nesse processo, é a ideia da gente conhecer alguns exemplos. Então, a gente vai ver com mais detalhes, tirar dúvidas sobre o dia a dia desse processo. Então, hoje, pessoal, para quem está aqui no curso ao vivo, aproveitem para a gente tirar bastantes dúvidas, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o dia a dia, como funciona, como maneja. A gente vai ter duas partes na aula. A primeira parte a gente vai falar das composteiras em pilhas ou em leiras, né? Que são composteiras maiores. E na segunda parte a gente vai falar das composteiras com minhocas, que é um outro tipo de processo que funciona para outro contexto, tá bom? Então, para a gente começar, vou compartilhar aqui a minha tela. Como a gente tem feito em todos os nossos cursos oferecidos aqui. Uai, boa, não apareceu para eu compartilhar tela nenhuma. Ai, que beleza. Muito bom. Não sei por quê, não sei mesmo. Ah, apareceu, né? Não? Deixa eu ver. Não, né? Sim, apareceu. Apareceu? Sim. Sim. Que loucura, mesmo sem uma... Sim, tá aparecendo aqui. Oi? André, Tá aparecendo. André, não sei soletrar o sobrenome, educador, introdução à compostagem. Perfeito, esse sou eu mesmo. Geralmente é assim, meu nome... Como é que soletra teu sobrenome? Como é que fala teu sobrenome? Fala Fossalusa. Fossalusa. E tem um pior no meio, mas aí a gente deixa, que é mais difícil ainda de falar. Santa Chiara Fossalusa. Acho que Fossalusa Cara. Então, beleza, muito bom. Na aula passada, eu não sei se todas vocês puderam fazer esse exercício, deixei essas questões para se pensar. Sobre os materiais orgânicos que a gente tem disponível, se tem uma área protegida do sol e da chuva, qual o tamanho da área, quanto tempo eu tenho disponível para manutenção e quais são meus objetivos com a compostagem. Para quem não fez, não tem problema, pode ir trazendo essas informações ao longo da aula, mas eu trouxe aqui as informações que o Nilo mandou, né? Então ele me mandou por WhatsApp falando de duas situações da chácara e da casa dele, né? Que ele pensa em colocar a compostagem, e também da Joelma. Mais do que eu ficar lendo aqui as respostas, eu vou pedir para o Nilo contar rapidamente assim esse contexto para a turma e depois eu peço também para a Joelma falar um pouquinho, tá? Mas de forma bem sucinta para a gente conseguir andar bem com o curso. Bora lá, Nilo? Bora. Boa noite, David. Eu fiz para duas situações. A chácara, um tempo atrás eu fiz um pouco de compostagem, mas agora temos no planejamento para fazer para a Ecovila, e na casa que eu brinco, vamos dizer assim, né? Eu uso o termo de brincar, de fazer compostagem. Ainda não tenho uma técnica bem aprimorada, estou estudando ainda. Na chácara é um lugar razoavelmente grande que tem muito material verde, no caso seria muito material de carbono. Também tem galinha, que tem o esterco da galinha, e assim, como tem um pedacinho lá que eu deixo o vizinho colocar o gado,
que é a urina que não dá para coletar, e o esterco, né? E também na estrada, assim, perto tem o de cavalo. Então, eu tenho possibilidade de ter todo esse material, que são as folhas, os galhos, os restos da horta, e resto colheita. Por exemplo, quando você vai, acaba o tempo de abóbora, sobra aquele monte de material. Ou você deixa ali como cobertura, você poderia também utilizar. Então, por isso que eu escrevi muito, né? Porque sobra. A segunda pergunta, sim, se tem lugar para abrigar, sim, porque tem mangueiras, eu falo centenárias, não são centenárias, mas são bem grandes, né? Então, é possível colocar embaixo, e assim como tem algumas telhas daquelas grandes, algum material que dá para cobrir, né? E também plástico, se necessário, assim, cobrir, né? A quarta pergunta, eu não lembro qual que é a área, né? Por ser uma chácara, é mais que suficiente, mas ainda está em projeto, né? Então, não dá para responder sobre o tempo e tal. A utilização vai ter horta, vamos ter mudas, então fazer as saquinhos de muda, né? Já tem bastante frutíferas, né? Então, algum material que eu pego, alguma coisa, eu ponho nos pés da frutífera, os galhos e tal, e jardim. Para casa, como é menor, né, já é uma coisa mais típica. Eu tenho alguns arbustos, algumas árvores ainda, então eu tenho folhas e galhos, né, e a horta também me dá um pouquinho, então tem o resto ali da horta que eu já tiro lá, depois eu trago para a cozinha e algumas coisas que eu compro, tem os restos normais de cozinha, e trago da chácara os estercos, né? E também, às vezes, a jardineira me traz uma serragenzinha, né? Esqueci de anotar aqui também que tem a casca de ovo e tem o pó de café, né? Então, tem bastante material, né? E ainda sobra folhas e galhos, porque o quintal é uma meio selva assim, que eu uso para fazer a cobertura dos canteiros, né? E se tem lugar para abrigar, sim, tem uma outra árvorezinha ali, e arbusto, e tenho telha e madeira, assim, que eu cubro, né? E faço pequena, né? 1 metro por 1 metro, um pouco menor, sempre faço uma coisa assim pequena, né? Às vezes eu deixo ali num canto um pouco mais de material só carbono, assim, e aí aquilo sobra uma terrinha, alguma coisa assim, tal. A dedicação é pouca, não tem muito tempo, né? Então, tem uma vez por semana, vem uma jardineira que ela dá também uma atenção, e tem também um minhocário lá, que a gente joga algumas coisinhas ali para ele, né? E é usado de volta para a horta, um pouco para as mudas e para o jardim, que aqui em casa, proporcionalmente, tem muito mais jardim. O minhocário eu não coloquei aqui porque realmente, coitadinha da minhoca, acho que ela é meio subnutrida. Eu jogo um monte de casca e de vez em quando eu trago esterco lá para ela. Muito bom, Nilo, que ótimo, bem legal. Bom relato. Acho que a aula vai ajudar bastante também nesse manejo e nesse planejamento, mas você já está fazendo já, muito bom. E vou Melhor pedir também. Começar que a gente erra e aprende, né? Justo. E vou pedir também rapidamente para a Joelma contar um pouquinho do que ela falou sobre a horta comunitária, né, Joelma? Vamos lá? Isso, está todo mundo me ouvindo? Sim. Então, a horta comunitária lá é um terreno do lado de uma EMEB, onde passa o linhão da CPFL. Então, a gente está contando com a própria roçada do terreno, que está um mato lá, um mato baixo, né? Mas a gente pretende fazer uma bomba de semente lá no fundo para gerar esse material orgânico mesmo no futuro e ter, né, esse material. Mas, a princípio, na primeira etapa, a gente conta com a roçada do terreno, com a roçada do próprio quintal da escola. Na frente da escola tem uma praça e tem feira livre. Então, a gente vai tentar pegar esse resíduo dessa feira e dos vizinhos. A gente vai tentar fazer essa campanha aí de baldinho na composteira. Não tem proteção lá, é tudo aberto, não tem sombra.
Malemar tem a sombrinha do muro, mas não dá para encostar composteira no muro. Então, a gente pensa em usar sombrite, um plástico a princípio, mas no projeto a gente vai colocar, a gente chama de pontos de sombra. Por ser um terreno da CPFL, não pode ter cobertura, não pode ter nenhum tipo de construção, é uma especificação que eles impõem. Então, a gente vai fazer um carramanchão e vai plantar chuchu, plantar bucha, para fazer mesmo sombra, tanto para composteira como ponto de trabalho, né? Porque a ideia é que as senhorinhas lá da vila vão até a horta para ajudar. Terreno, coloquei o terreno médio 1,5 m. Então, assim, haja composteira para colocar lá. Tem lugar de sobra. A gente vai começar com um projetinho pequeno para depois ir replicando. Eu espero que tenha gente lá todo dia, porque é uma horta comunitária, né? Então, a ideia é que tenha sempre alguém por lá para cuidar. E o objetivo é, que eu coloquei aí, ressignificar esse lixo de cozinha, né? Que a gente joga fora e ele tem um valor. Então, é fazer toda uma educação com a população lá que vai frequentar, e para que não se descarte mais esse resíduo da cozinha do jeito que está indo para o lixo comum, né? Para alimentar mesmo a composteira. Criar essa cultura, né? Criar esse hábito de separar as cascas e tudo mais e reservar para levar na composteira. E o objetivo é a gente ser autônomo, que a horta produza sua terra, sua terra boa de compostagem, que ela seja autônoma rápido e forever, assim, para a gente produzir terra, porque no início a gente vai ganhar a terra, né? O próprio pessoal do DAN, do Vale Verde, vai dar uma força para a gente quando possível, não é nada contratado, mas eles vão fornecer assim as primeiras terras para a gente plantar os primeiros canteiros. Mas a ideia é a composteira rodar bastante, fazer várias composteiras, e para ter esse substrato de qualidade para sustentar todo o projeto da horta comunitária. Perfeito, muito bom, Joelma. E aqui em casa eu estou na padaria buscando baldinho para fazer minha composteira de balde de padaria. Muito bom, perfeito, ótimo. Em ambos os casos, né, vocês estão falando de áreas mais abertas para a gente fazer a composteira. O Nilo tem as minhoquinhas, né, que estão meio negligenciadas. A Joelma está buscando também os baldes. Então, a gente vai falar desses dois tipos. E para quem não me mandou também e quiser fazer comentários ao longo da aula, pode fazer também, trazendo suas dúvidas, tá? Eu só vou dar seguimento Posso aqui. contar uma experiência em 1 minuto? Pode, claro. Uma vez mudei para uma casa e que o quintal, na verdade, a casa, acho que o terreno era inclinado e passaram a máquina em nivelado. Então, o quintal que ficava ao fundo é como se fosse aquelas coisas que, quando as represas secam, ficava assim, aqueles torrões. Não tinha nada, não dava nada, não tinha nem grama lá, era um terrão. Eu comecei a jogar tudo que aparecia de capim. Eu não sabia que existia coisa compostagem nem composteira. Eu comecei a jogar resto de comida, até macarrão. Uma vez eu enterrei lá, minha filha falou que eu plantei macarrão. Gente, em pouco tempo a terra tinha minhoca. Uhum. Ah, perfeito. Esse é o processo, né? Qualquer material de origem orgânica, ele vai se decompor e ao longo do tempo vai melhorar a qualidade do solo, né? Então, isso vai funcionar. Compostagem, ela vai controlar um pouco mais esse processo e dar um composto de mais qualidade, especialmente quando a gente está falando de horta, né? Quando a gente quer produzir algo que tem que ser um pouquinho mais controlado, né? Para a gente saber que esse composto que a gente vai utilizar, além de melhorar o solo, ele também não vai prejudicar as plantas, não vai trazer outras espécies, né? Então, bora lá, que pelos contextos de vocês dá para fazer compostagem tranquilamente. Então, primeiro, vamos falar da compostagem em leiras ou em pilhas, que são essas composteiras abertas, maiores, que ela tem essas necessidades de ser protegidas do sol e da chuva,
Não necessariamente, assim, se ela não tiver, ela funciona também, né? Mas se a gente consegue uma área protegida, é melhor, a gente tem um controle maior desse processo. Se a gente não tem uma área protegida, como é o caso da Joelma, é recomendável você fazer uma camada bem espessa de palha por cima ou então cobrir com plástico para que esse ambiente seja mais estável. Se possível, aí é mesmo se possível, eu coloquei para destacar, se essa área for impermeabilizada embaixo, ou seja, se ela for cimentada ou terra bem batida, é melhor porque aí a gente consegue coletar também o líquido excedente que vai escorrer. Se não for possível, esse líquido que vai escorrer, ele vai penetrar no solo e ao longo do tempo vai deixando aquela área também mais, como a gente pode falar, mais rica, né? Com um solo melhor. Então, inclusive, é possível você fazer uma rotação dos espaços próximo a árvores, por exemplo, porque essa área vai ficando mais rica, mais nutrida ao longo do tempo. Lembrar sempre que para esse tipo de compostagem, uma das questões primordiais é trabalhar com a relação de carbono e nitrogênio de 25 a 35 para 1. Então tem que ter aquela mistura de materiais, né? E daí tem várias receitas, a gente vai falar de algumas hoje. E por último, aqui é uma limitação desse tipo de compostagem, é que ela precisa de pelo menos 1 m² de área disponível. Porque se a gente faz uma pilha muito estreitinha, ela não vai conseguir gerar o ambiente necessário para a atuação daqueles fungos e bactérias que a gente viu naquele gráfico, né? Então precisa de um volume considerável de 1 m de largura, e daí você pode fazer ela do comprimento que você quiser, mas tem que ter esse 1 m de largura pelo menos, e a gente vai ver que o ideal é que ela atinja também 1 m, 1,20 m no máximo. Então você pode imaginar que sua composteira, quando pronta, ela vai ter 1 m³ de volume, né? Independentemente da técnica que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pelo menos 1 m². Ao longo do tempo, para quem trabalha com esse tipo de composteira, a gente vai ter que pensar que não é suficiente somente uma pilha de composto. A gente vai ter que ter no mínimo, aí vai depender, né, do volume, da quantidade de volume gerado, umas 2, 3, 4 pilhas, uma ao lado da outra, para que a gente veja esse processo acontecer. A gente faz sempre uma pilha por vez. A gente não começa, por exemplo, as 4 pilhas ao mesmo tempo e vai enchendo até todas atingirem 1 m³. A gente termina uma pilha, deixa ela descansar pelo período necessário, que pode ser de 2 a 4 meses, e daí depois a gente vai começando a outra. Eu me lembro, e a Camila deve lembrar também, lá na moradia a gente tinha 3 pilhas, né? Então uma estava sendo usada, a outra já estava pronta descansando, e a outra a gente ia começar. Esse é um sistema de rotação que a gente sempre vai precisar nesse tipo de compostagem, se a gente quiser ter algo que, como a Joelma falou, de algo contínuo, né? Dessa continuidade na produção. Porque senão a gente nunca tem Professor, composto pronto. Opa! David! a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Boa Cheguei, noite. atrasado, mas cheguei. Eu Ô, glória. vi. Diga. Então, não, porque eu estava até justamente vendo isso, que a gente está fazendo a viragem, a virada para colocar o oxigênio na nossa composteira de 2 a 3 dias. A gente está fazendo isso para acelerar um pouco mais o processo. Perfeito. E aí, justamente, eu estava comentando sobre isso. Então, tu acha que quando chegar na metade de, tipo, umas 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas, eu já posso começar outra atrás? Tipo assim, que eu estou descendo ela pelos meus 15 metros, eu estou rolando ela. Então, tipo, quando ela chegar na metade, eu já posso ir começando a outra, Já pode. porque vai dar o tempo dela chegar lá embaixo. Essa daqui já está vindo sendo rolada também. E assim eu tenho o composto que eu uso, o composto que está em andamento e o composto que está começando. É disso que o senhor explicou aí, né? Exatamente isso. É esse planejamento então que beleza. a gente vai fazendo ao longo do tempo. Esse método de compostagem que vocês estão fazendo aí é a compostagem rápida, né? Se eu não estou enganado. Então,
É bem interessante, dá mais trabalho, porque são mais reviras, mas você não vai levar tanto tempo assim para produzir. Quanto tempo que está levando para vocês terem um composto depois que, quando a pilha está Então, eu pronta? comecei agora, justamente porque a gente está fazendo o cercamento do terreno para o projeto, né, de agroecologia. E aí, pensando nisso, a gente está começando com a cerca, fazendo ainda a cerca, mas já estou adiantando o composto e já fiz a cobertura de solo da área onde a gente vai fazer os canteiros. Então, a gente já está trabalhando com a cobertura de solo lá para... Porque aqui é muito seco, né? Aqui é 35, 37 graus todo dia. Então, imagina. E aí a gente já está fazendo essa parte. Aí eu comecei, mas é tão legal porque a gente está com uma semana e meia. A gente chegou hoje a viramos hoje, inclusive eu fiz um videozinho com as crianças virando lá. Eles ficaram maravilhados, pastor, já está começando a dar cheiro de terra molhada. E aí inventaram de botar a mão no meio, quente, quente. Pastor, tá parecendo pão saindo do forno. Eu falei, eita agora. E aí eu falei, para tu ver, tá trabalhando, né? Tá havendo a compostagem e tal. E eles estão muito maravilhados. Então a gente está vendo que está sendo bem rápido. Inclusive a palha, como a gente usou a palha que a gente carpinou, que nem a irmã falou que vai fazer no terreno, é legal porque a nossa palha aqui é um pouquinho diferente, não é muito grama, né? Então ela é um pouquinho mais durinha, né? Difícil de trabalhar. Mas assim, já está começando a desfarelar já, então está muito legal. Com uma semana e meia vai ir para agora, né? Com a próxima virada sexta-feira. Então a gente está muito feliz porque está indo bem rápido mesmo. E já está começando a ter o cheirinho de terra molhada. Ô, Glória! Perfeito. Aí você, quando terminar esse processo, você já anota quanto tempo leva, né? Nesse modelo que você está fazendo, sim. a literatura diz que em 28 dias, até 25 dias já está pronto, mas é sempre bom você analisar o seu contexto, né? Esse material, quando pronto, ele vai estar uniforme. A gente não vai mais conseguir distinguir o que é grama, o que era resto de alimento, o que era esterco, né? Ele vai estar uniforme como terra preta e a gente, para usar, vai peneirar, tá bom? Esse processo é parecido com esse aqui. Eu vou mostrar algumas opções para vocês de mistura que são possíveis, né? Então, esse daqui é de um manual chamado Bomba Guy, que o João e o César produziram. Foi no contexto do Haiti. E olha só que legal, eles tentaram utilizar materiais que estavam disponíveis lá. Então, esterco, uma fonte de nitrogênio, folhas secas, fonte de carbono, folhas verdes de adubadeiras, ou folhas que a gente fala também que são de leguminosas, também tem um tanto bom de nitrogênio, restos de cozinha, urina humana mesmo, que ela é rica também em nitrogênio, e cinzas e restos de carvão, que são ricas em carbono. Esse exemplo aqui, posso depois compartilhar também com vocês esse manual, é para mostrar que a composição da pilha, ela varia de contexto a contexto. Esse esquema que foi feito lá, ele está pronto em 22 dias, é de manejo intensivo, é parecido com esse que o David faz, ó. Então, ó, tem uma virada da pilha a cada 3 dias, depois se intensifica, fica a cada 2 dias, e ela funciona como a maioria das composteiras em pilha no esquema de lasanha, né? Então, como que é esse esquema de lasanha? A gente vai fazendo camadinhas. Então, olha só, nessa daqui, para facilitar o manejo também, as medidas são feitas em palmos ou dedos. Então, olha só, começa com 1 palmo de folhas secas, 2 dedinhos de esterco, 1 dedo de folhas verdes, 2 dedos de resto de cozinha, 1 dedo de resto de carvão e joga um pouquinho da urina também nesse meio para a temperatura chegar no nível que a gente quer. Então, a gente vai montando essa pilha em camadas até atingir aquela altura que a gente precisa, né? Vocês veem que o volume mínimo, como sempre, é de 1 metro cúbico. Então, dentro desse espaço, a gente tem aquela relação carbono-nitrogênio que é necessária. Com a revira, a gente tem a entrada de oxigênio e a gente tem a umidade necessária
para que esse processo acontecer. Então aqui, né, também diz para a gente regar essa pilha de vez em quando também para a umidade ficar boa, né? Eu vou sugerir para vocês também, para ficar mais fácil de visualizar, um vídeo aqui no final do nosso curso do Hortemos, que fala da umidade, né, para a gente conseguir saber qual que é a umidade ideal da composteira. Mas, em geral, essa mistura toda, quando a gente aperta, assim, a pilha de composto ali dentro dela, pega um pouquinho e aperta, a gente vai perceber que está úmido e vai pingar umas gotinhas de água. Mas não vai estar encharcado e não vai estar seco. Então, essa é a umidade ideal para a nossa pilha funcionar bem. Aí, David, sempre quando vocês forem fazer essa revira, faz esses testes também. Faz um videozinho para registrar esse processo, que é muito legal de ver isso acontecendo, porque é rápido demais, né? Então, no começo parece uma lasanha que você vê camadas, mas depois do 12º dia, que você falou que aí tá mais ou menos depois de 15 dias, já não dá mais para perceber camadas, né? A gente já começa a perceber Não, uma e textura. a gente notou que vai ficando mais fácil de virar, né? Claro. Porque vai começando, que nem principalmente a questão da palha. Por isso que eu estou buscando a questão da serragem para me ajudar nisso. Facilita no manuseio para a gente estar virando, né? E a outra coisa que eu notei é isso. Eu tive um problema logo no início. A questão da umidade. Por quê? Porque aqui é quente e a gente também não tem uma área de muita sombra. Eu estou fazendo perto do pé de manga, mas mesmo assim já saiu fora do pé de manga, então não vai ter como pegar o sol ali, não vai ter como ficar um pouco com sombra do sol. Estou usando a questão da lona, porque a gente tem muito vento, que é uma das coisas que eu fiz lá na leitura da paisagem, né? Então, assim, tenho muito vento para mim não perder, para não ficar voando tudo. Então, isso está ajudando na questão de também proteger um pouco para que haja umidade ali dentro, não evaporar tão fácil, mas houve uma evaporação muito grande. Na nossa primeira revira, quando chegamos no meio, estava seco. Aí eu e os meninos falando, pastor, tá seco, tá seco. Aí eu entendi a importância de estar sempre olhando. Inclusive, o João tinha me dado essa dica. Ele falou, acompanhe a questão da umidade, porque acho que lá em Betânia é igual o sol daqui, né? Então, certamente é uma necessidade a ser acompanhada, e eu vou fazer dessa forma mesmo, sempre pegar na mão e ver se eu estou sentindo úmido, porque senão a gente acaba atrapalhando o processo. Né? Isso. O que vai acontecer se a umidade não estiver legal é que esse processo vai levar mais tempo, né? Então a gente pode não ter uma decomposição completa. Então é muito importante estar atento, sim, a esse processo. Muito bom. Que legal. Vai contando. Fala, Nilo. Mas, pegando um gancho no David aí, e você falando sobre a umidade, o que se a gente fosse observar para depois ir comparando, para ir aprendendo, o que a gente pode ir anotando day by day aí? Sabe, a cor, o cheiro, o que a gente pode para acompanhar o processo, para depois descobrir algum erro, o que a gente pode anotar? Temperatura, você já falou e falou umidade, até agora falou isso. pH não é fácil medir, a não ser que você tenha algum truque aí para medir pH. É possível, mas eu não acho que é aplicável para a gente ficar medindo pH. Então, temperatura, umidade e o cheiro também é possível da gente ver. Fora o aspecto visual também, viu, Nilo? A gente consegue ver essa mudança ao longo do tempo, né? Então, se depois, por exemplo, de 15 dias, a gente nota que essa pilha não esquentou, que o material ainda está da mesma forma, né? Que ainda dá para ver a diferença, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada acontecendo ali, né? Tá bom? Sim, não tem nenhum dado assim sobre a alteração de volume, não tem nenhum gráfico assim que fala sobre a alteração de volume, né? Então, na verdade, a pilha ela vai baixando ao longo do tempo. Isso é normal de acontecer. Isso, a gente está mostrando aqui. É normal, ela vai decaindo mesmo, até 70%, 60% do seu volume original. Isso é esperado que aconteça mesmo. Vai tendo uma diminuição do volume, porque vai perdendo água, né? Vai quebrando a estrutura, vai ficando mais compacto. Certo? Deixa eu fazer uma Mas você não tem nenhum gráfico disso ainda. Aqui pronto não, posso procurar para mandar para vocês depois,
Mas lembre-se Sim. que o gráfico ele vai ser mais geral, assim, né? Porque varia muito de cada contexto. O esperado é que esse volume diminua, sim, né? Mas uma medida exata, eu acho que não precisa se preocupar se diminuiu 10%, 20%. É acompanhar esse processo ao longo do tempo. O que eu ia falar para o David, que ele falou de substituir a palha pela serragem. Tudo bem, David? Só fica atento que a serragem é um outro material. Não sei se você se lembra daquela tabela que eu mostrei na aula passada da relação carbono e nitrogênio, né? E a serragem, ela tem muito carbono, mas muito carbono. É 860 para 1, se eu não estou enganado, e a palha eu acho que é 90, 95. Então, as proporções mudam, tá? Para cada Tá bom. troca de material, você tem que refazer, né? Tem algumas calculadoras para calcular isso, ou a gente vai na experimentação. Mas só o princípio. Lembre-se que a serragem, ela tem muito carbono. Então, provavelmente, você vai ter que fazer uma camada de serragem mais fina do que você faz de palha e aumentar a camada de material de nitrogênio, né? Que eu não sei se você usa esterco por aí, restos de alimentos. É estrume e os resíduos, né? Casca de ovo, borra de café, resto de Perfeito. fruta. Perfeito. Então, você deve ter uma receita aí, né, da largura de cada camada. Então, se você for substituir por Um palmo serragem, é o que eu estou fazendo aí, ó, aí, ó, igualzinho. Um perfeito. palmo de palha, 2 dedos de esterco, daí um dedo que seria o 2 dedos a camada do resto de coisas de cozinha. Eu não trabalho com carvão e não trabalho com as folhas verdes, que eu não tenho por enquanto. Perfeito. Mas aí eu trabalhei dessa forma, deu 1,10 m, 1,20 m de altura, por 1,5 m de largura, 1,5 m, quase 1,5 m por metro quadrado, né? 1 metro cúbico aí. Aí eu estou trabalhando dessa forma. Então, no caso, eu diminuiria o meu palmo de palha e acrescentaria no questão de serragem, é isso? Não, se você for substituir a palha pela serragem, não era isso que você tinha falado? Isso, na verdade eu Então quero você... usar junto, porque assim, eu você queria quer usar junto. só por isso que eu tô falando. Entendi. Porque eu tenho, só que facilitaria para mim o manuseio, até para mim não perder muito o controle, mas eu queria usar um pouco menos de palha, acrescentando a serragem para suprir essa questão aí, e aí no caso continuaria com os 2 dedos de esterco, as 2 dedos de camada de resíduos, e aí a gente ia fazendo só para mim a questão da virada. Os meninos viram que é mais complicadinho com a nossa palha, no caso. Né? Com certeza. Lembre-se que a serragem e a palha vão ter o mesmo papel, fonte de carbono, tá? Sim. Então, só que daí tem a questão de eu ter que trabalhar a quantidade, 25 por 1 ou até 35 por 1, né? Exato. Então, provavelmente nessa mistura, a sua camada dessa mistura de palha com serragem, ela vai ficar mais fininha do que a que você faz atualmente, né? Então, eu não consigo falar aqui qual que vai ser essa largura agora, né? Teria que calcular. Mas é importante você ter isso em mente, que ela vai diminuir, porque senão vai ficar muito carbono e daí ela vai ficar muito seca. Você vai perceber na hora. A serragem, ela tem essa característica, tá bom? Ok, tá bom. Obrigado, professor. Deus abençoe. Vamos fazer no teste. E anotando, aprendi aqui, anotar. Muito bom. Mas eu queria mostrar para vocês que, assim, ó, o David falou, eu não tenho a folha verde e não tenho a cinza. Tudo bem, porque existem muitas opções de mistura, né? Esse é um outro material produzido pela Embrapa, que usa restos de alimento também e palha. A Joelma mandou uma foto parecida com essa para mim, é esse modelo. Joelma, esse modelo que você mandou e que está nessa circular técnica da Embrapa, ela também funciona quase no esquema lasanha, que não parece por fora, né? Por fora parece que ela é só palha e no meio o resto de alimento. Mas em geral, se faz essa borda de palha, vocês vão perceber que em geral, todas as composteiras em leira, a camada exposta é de palha para evitar que chegue bicho, para manter umidade, manter temperatura, e dentro a gente coloca os materiais úmidos, né? Então aqui a gente faz esse arcabouço de palha, joga os restos de alimento e vai intercalando com palha também, com camadas. Quando ela está terminada, ela fica parecendo esse montinho de feno, né? Que alguém desavisado pode correr e não achar que é só feno. Mas aqui está recheado de restos de alimento. Então aqui o que muda? São outros materiais, é basicamente
palha e basicamente resto de alimentos. Tem um pouquinho de esterco também nesse modelo da Embrapa. Então, vai mudar a composição, a espessura das pilhas, como a gente está falando, né? Lembra que no começo eu falei da gente fazer em sequência, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma sequência de pilhas de compostagem em diferentes estágios. Então, isso é importante da gente ver no nosso planejamento, né? A gente vai ter uma pilha mais nova, uma pilha mais velha em andamento no nosso pátio de compostagem, igual o David está fazendo, né? Descendo o terreno, é isso que você está fazendo, esse planejamento. Esse modelo aqui, ó, ele usou a para de grama, resto de alimento e cama de cavalo. Então, aqui dá para ver a proporção, 20 partes de grama para 11 partes de alimento, cama de cavalo, mais ou menos 1 para 2 para 4. Então, para cada camada de cama de cavalo, vai 2,5 camadas de resto de alimento e 4 camadas de para de grama, né? Lembrando que a gente trabalha mais com volume. E daí, né, nesses materiais que a gente encontrou online, a gente tem todos esses estudos sobre a relação de carbono e nitrogênio, quanto tem de cada um, de cada outro. Mas no nosso dia a dia, experimentalmente, a gente vai percebendo isso, verificando esses critérios que o Nilo perguntou, verificando a temperatura, verificando a umidade, o aspecto do composto, né? Então, essa daqui é bem parecida com o que a gente fazia na moradia lá em Botucatu. A gente fazia uma camada mais ou menos de 3, eu vou falar 3 de palha seca, uma camada fina de como se fosse um palmo, de esterco de cabra na época que a gente tinha disponível, e fazia uma camada de resto de alimento. Então, esse modelo funcionou bem para a gente, né? A gente conseguia ter um bom composto no fim. Então, a proporção varia muito. Até quando a gente fala de restos de alimento, pessoal, varia também, dependendo do que você coloca na composteira, né? A borra de café, por exemplo, ela tem até uma proporção legal de nitrogênio, mas se você não tem muito café, vai mudar essa proporção. Nesse exemplo aqui, ó, a relação carbono e nitrogênio dos restos de alimento é 13 para 1. E a gente trabalhava em outros contextos com 18 para 1, tinha mais carbono. Então, lembrem-se que a espessura dessas camadas varia mesmo, de contexto para contexto. A gente tem que ir buscando esses princípios. Vocês vão ver que é quase sempre nesse formato lasanha. A última camada, o que a gente vê por fora, é sempre de material seco, de palha, serragem, coisas assim. E ali dentro a gente tem essa maçaroca que vai permitir a atividade das bactérias e fungos, tá? Outro exemplo que é muito legal também, Joelma, pode ser legal para o seu contexto. Essa daqui tem gente que chama de composteira vegetal ou também composteira de podas. Ela não é muito diferente das outras, mas é que ela tem uma coisa muito especial, que ela só usa materiais de origem vegetal. Né? Essa estrutura metálica que vocês estão vendo, ela vai ter o diâmetro aí de 1 metro, né? Vai ter mais ou menos um pouco mais que 1 metro cúbico, aquela mesma coisa, né, que vocês estão vendo, e ela vai facilitar o manejo. Vocês percebem aqui também que ela está coberta com plástico, né, para evitar a entrada de água. E aqui dentro a gente tem só materiais de origem vegetal. Ela é muito comum para espaços que você tem uma quantidade imensa de poda, né, ou de corte de grama, mas não tem resto de alimento. Você pode também fazer camadas com resto de alimento, mas não precisa. Essas imagens aqui são do trabalho desenvolvido no sítio Curupira, lá em Santa Catarina. Mas ela é apropriada a qualquer contexto, não é porque não é específica de lá. Deixa eu mostrar para vocês como que é essa composição. Para esse exemplo aqui, eu já havia falado até na última aula, mas olha só, eles usam 100 volumes de capim elefante picado para 1 volume de torta de mamona. Então, é uma quantidade imensa de resto de grama, né, de capim elefante picado, que é o nosso material rico em carbono, para 1 volume de torta de mamona, 100 para 1, né? Então, é muito pouquinho que você precisa de torta de mamona, que é aquele adubo mais sólido, né? Então, isso funciona muito bem. O César, também em Botucatu, ele usa 50 para 1. Então, 50 litros de capim para 1 litro de torta de mamona. Então, não necessariamente a gente precisa do esterco para fazer a compostagem acontecer, tá bom?
E daí o processo é basicamente o mesmo. A gente vai manter a umidade, se precisar fazer a rega, a gente mantém esse espaço úmido, e quanto mais a gente revira a cada 3, 4 dias, mais rápido esse processo acontece. Nilo, você está com o dedinho levantado, acho que você quer falar, hein? Estava demorando para falar, né? Professor, eu gostei disso aí, porque é o que acontece aqui em casa, sobra um monte de material verde. Tá, eu estou lá, eu arrumei um canto que eu deixo ali e até pensei e veio exatamente a calhar, comprar um arame desse. Mas ali, voltando no outro slide, tem a linha anterior, não sei se passou batido, que eu estava escrevendo sua fala, meio capim-elefante, mas meia palhada de leguminosa. Mas é sem a proporção, é só os dois elementos. Um elemento dela é o capim-elefante, o outro elemento é uma palhada de leguminosa, também como a crotalária ou glicerídea. É no sentido de que um é fonte de carbono e outro é fonte de nitrogênio, não que a proporção é igual, tá bom? Mas se tiver basicamente só poda, galhos, etc., põe um pouquinho de uma torta de mamona, alguma coisa, e deixa sair. Não vai ficar um elemento muito rico, mas vai ficar bom, não fica bom, fica um material muito bom, e o risco de contaminação é mínimo, né? Porque quando a gente tem risco de contaminação por patógeno, geralmente é porque vem do esterco, alguma coisa assim. Então esse material vai decompor muito bem e a gente tem um composto de ótima qualidade. Mas enche de bichinho entre eles, tá? Não mosca, nada, mas enche de... Em geral, não. Não, assim, não esse tipo de bicho, mas vem alguns daqueles que comem essas coisas. Dá para perceber que entra algum trem lá. Nada muito preocupante, Nilo. Pode falar, Joel, mas estava com a mão levantada? Uma curiosidade prática para virar esse monte de coisa aí nesse redondo, eu vou usar aquele garfo? É o melhor, o garfo é o melhor. Geralmente o que você faz? Essa estrutura de metal, lembra que você vai encher a pilha aqui, né? Aí o volume vai começar a baixar, né? Vai descer. Então, vai descer. Então fica fácil de você tirar essa pilha, tira essa estrutura de arame, né? Aí você revira e joga para outra estrutura. É bem facinho. Porque eu pensei em fazer isso. A minha vontade é catar o negócio e virar assim. Isso. E depois eu junto de novo. Junta de novo, exatamente. Como é um material mais uniforme, você não vai ter resto de alimento ali no meio, é super tranquilo. Então você tira esse aramado, faz a revira e coloca de novo. Então fica super fácil o manejo. Ela é bastante utilizada porque ela é muito barata, o manejo é fácil e de ferramenta, basicamente, que você vai precisar é do garfo. Aí eu faço as camadinhas e deixo. Ela baixou. A primeira virada eu já posso desmontar, virar toda ela e juntar de novo. Isso, aí pode pôr de volta no aramado, se quiser, para ficar delimitado, né? Isso. Então, isso facilita. Exato. Eu achei que eu ia ter que fazer dentro desse aramado. Não, aí é quase difícil. impossível. É bem difícil. Esse tipo de composteira é mais fácil o manejo porque o material é quase um material só, né? É muito pouco de outro. Então, você não tem que se preocupar muito com as camadas, né? Fica fácil de revirar, é basicamente palha. Então, funciona muito bem. Se você quiser, a gente fez aqui no Sesc de Jundiaí um modelo que você adiciona micro-organismos eficientes. Então, eu não vou entrar em detalhes de como produzir, mas procurem por aí micro-organismos eficientes ou bocashi também. Então, são micro-organismos que a gente pode adicionar, a gente pode inocular uma pequena quantidade que vai acelerar esse processo. Mas não é necessário, tá bom? Só dá um grau. Então, eu mostrei só 3 exemplos de composição para ficar bem claro para vocês qual que é o princípio. O princípio de camadas, materiais de diferentes composição, sempre protegido do sol e da chuva, né? E que a última camada é sempre do material seco. Vou mostrar de novo com calma esse exemplo que eu tenho minha maior experiência com compostagem na moradia, que moravam 60 pessoas. Joelma, você está pensando em coletar, né, do bairro? Então esse é um exemplo bem apropriado. A gente tinha 3, 4 unidades dessas composteiras e era lasanha. A gente coletava os baldes nos blocos de moradores
Então, começa com essa camada de material seco, né, de folha, de palha que a gente tinha disponível, e daí ia trazendo o alimento aos poucos. Trazia uma camada de alimento, quando tinha o esterco de cabra, a gente colocava e ia fazendo a lasanha. Vocês me perguntaram na última aula sobre o bambu. O bambu é um elemento que facilita o manejo, porque ele permite que você faça essa entrada de oxigênio sem precisar ficar revirando toda hora a pilha. Levava mais tempo? Levava. Mas depois de um certo tempo, a gente tinha várias pilhas, né? Essa daqui é mais recente, essa é mais antiga, e você tem ali, olha só a cara desse material, né? Uma cara de terra mesmo. A gente consegue sempre notar, né? Umas coisinhas de ovo ali no meio que sobra, mas é um material que está quase pronto aqui, né? Depois desse momento aqui, a gente pode esperar ele ficar uniforme e peneirar. Sempre é legal quando a gente for usar o nosso composto, fazer a peneira, principalmente para algumas situações que a gente vai ver. Fica um material mais fino, tá bom? Mostrei outra fotinha aqui, ó, Joelma, só para você ver que o princípio é sempre o mesmo, ó. Sempre a camada de fora é de palha, mas ali dentro tem muita coisa acontecendo. Essa daqui usa esterco, é uma composteira que usa palha e esterco aqui no meio. Então, sempre por lasanha. Lasanha é o lema da compostagem em leiras, tá bom? Você está com cara de dúvida, Camila. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu estava tentando identificar que lugar é esse. Esse daqui é lá na Unesp de Botucatu, ali do lado da base da PM, no portão de trás. Ah, tá. A gente fez uma oficina lá uma vez. Vocês percebem que em todas as fotos aparecem as ferramentas básicas, né? Tem o ancinho, o garfo, às vezes uma enxada, mas são ferramentas muito simples que a gente precisa, né? Não é nada muito elaborado, não. Certo? Quais que são as vantagens desse tipo de compostagem, né? A gente consegue lidar com grandes volumes de resíduos, inclusive tem estudos da Embrapa, pessoal que faz compostagem de carcaças inteiras de animais, não sei se já viram isso. Então é possível, a temperatura que atinge ali, você fazer a decomposição controlada de carcaças inteiras de bovinos, assim. Então tem modelos, né, que funcionam. Tem diferentes modelos, tem com aramado, sem aramado, pilha de 1 metro quadrado, pilha comprida. Então, o lance é entender os princípios que fazem esse sistema funcionar. A forma que vai ter, você vê que varia muito, né? A gente tem que adaptar o contexto. Fala, Camila. Não, você falou isso de animais inteiros e tal, e aí minha ideia é implementar uma composteira aqui no meu quintalzinho novo, né? E assim, os moradores anteriores, muito provavelmente não, eles tinham esse tipo de composteira no meio das bananeiras. E eu percebi que tem dois, tem um círculo de bananeiras, em que eu vejo casca de ovo e tal, tá mal cuidado, e um outro. E aí eu adotei uma cachorrinha agora recentemente, e ela estava fuçando em desses canteiros e encontrou uma carcaça de um animal um pouco grande, era um osso, uma ossada, assim, com as vértebras um tanto quanto grandes, e eu fiquei um pouco preocupada. Mas aí eu nem sei se é adequado, porque aí é bem pequeno o espaço. Eu acredito que deva ter 1 metro quadrado cada uma das duas, né, dos espaços. Vai decompor, mas assim, para o nosso contexto, eu sugiro que não coloque as carcaças de animais, né? Porque sim. Você falou, eu falei, meu Deus. É um outro tipo de técnica, tem que ter mais cuidados e tudo mais, né? Vai decompor? Vai, claro que vai. Mas, né, a gente tem que tomar cuidado principalmente com patógenos. Tá? É um outro tipo de compostagem muito mais controlada, né? Então, nesses modelos que a gente viu aqui, que tem poucos elementos de origem animal, a gente consegue eliminar os patógenos. Quando é carcaça, coisas maiores, aí a gente estuda mais. Fala, Joel. Não, só comentar para Camila que antigamente, na época, quando eu era jovem, que não faz muito tempo assim, que eu morava em São Carlos, que eu era criança, o meu quintal sempre teve muito bicho. Gato, cachorro, pato, galinha, fazão. E todos os nossos bichos que morriam, meu pai enterrava no quintal. Isso é um costume antigo. Ah, sim. Antigamente, minha avó também fazia isso, mas o que me chamou a atenção é que não estava enterrado.
estava sob uma camada de raso. folhas, assim, estava meio superficial, entendeu? Raso, E quando vai construir, quando vai reformar o quintal, os pedreiros sempre achavam ossada. E cada vez que achavam ossada, meu pai contava uma história de terror diferente. Então, assim, é uma coisa... Se furar um poço, sai petróleo lá. Mas isso antigamente, né? O pessoal do interior fazia tudo, enterrava tudo no quintal. Perfeito. Sim. A minha avó, a minha mãe sempre fizeram isso também. Mas eu achei curioso, porque daí ela veio me mostrar a cachorrinha, né? Ela veio, tipo, me chamou e daí ela tirou assim. Eu falei, ai, meu Deus. Nilo, você quer fazer alguma consideração, Nilo? Sim, essas coisas também de enterrar no quintal, o pedreiro acha, parece que é ser humano, né? Parece que é. Mas, Nada. professor, a questão do patógeno versus fezes de animais, eu não sei se Vossa Senhoria falou na aula passada sobre fezes de animais. Neste caso, como a temperatura é alta, poderia colocar cocô de gato, de cachorro, para esse tipo de composteira? Em teoria, sim, porque a temperatura que se atinge ali é bastante alta, mas toda vez que a gente vai lidar com fezes, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Não pelo que vai acontecer ali dentro, mas pela contaminação que pode acontecer ao longo do processo, assim, né? De você. Então, é possível, aí tem técnicas específicas para fazer isso acontecer. Em geral, é uma compostagem mais controlada, né? Então, eu sempre digo assim, é possível, mas a gente precisa buscar a técnica bem apropriada para não ter contaminação do solo, para você que se vai colocar as fezes do cachorro, o risco de ele ir lá na pilha e mexer no seu próprio, nas suas próprias fezes, cachorro adora, né? É alto também. Então, em teoria, dá sim, mas aí a gente tem que pensar num sistema específico, até para nossas fezes humanas também, né? Tem sistemas de banheiro seco Uhum. muito controlados que funcionam perfeitamente, mas é diferente, a gente confina, coloca em tambor, espera mais tempo, mas funciona super bem, tá bom? O ideal é queimar, né? E jogar só. Não, o ideal, eu nunca vou falar uma coisa ideal, Nilo. O ideal é sempre estudar o contexto, né? Então, queimar é uma opção, fazer compostagem é uma opção. A questão é que eu não misturaria o excesso de alimento com as fezes num processo de compostagem, porque uma é muito simples, o risco de contaminação é muito baixo, e a outra é um processo um pouco mais controlado, que leva mais tempo. Então, a gente pode fazer um planejamento para separar. Mas é possível de compostar sim, tá? Fica bom. Eu fiz aqui em casa e ninguém acreditava que as nossas fezes aqui, elas tinham virado adubo, né? Vira terra, é impressionante. Então, é muito doido de ver, tá bom? Obrigado. Boa. Como vantagem ainda, só para a gente encerrar essa parte das leiras, que eu quero falar das minhocas, minhas queridas minhocas, a gente tem um composto sólido de ótima qualidade que a gente pode usar na horta, né? A desvantagem é que precisa de uma área aberta grande, né? E o manejo pode ser um pouco mais pesado, dependendo da sua, da equipe que você tem, da força que você pode fazer, né? Por outro lado, pessoal, a Joelma e Nilo mencionaram, a gente tem a opção da vermicompostagem. A vermicompostagem ou a compostagem com minhocas, ela tem algumas outras vantagens e um contexto totalmente diferente, assim, dessa compostagem em leiras que a gente viu. Os processos que acontecem com a minhoca são diferentes. É bastante comum também, um parênteses, pessoas que fazem a pilha de composto. Quando esse composto está pronto, depois de 60 até 90 dias, joga isso numa caixa com minhocas. Que daí as minhocas vão deixar esse material o puro creme do milho. Por quê? Vai pegar o composto orgânico, que já é maravilhoso, vão comer e produzir humus. Se você consegue ter essa etapa, maravilha, né? Então, porque é o melhor material possível para a gente utilizar em horta, humus de minhoca, né? Esse processo que a gente vai ver aqui é um processo que pula as etapas de compostagem por bactérias e fungos que a gente viu até agora. É um processo que é quase que exclusivamente feito por minhocas. Tem também uma bem parecida com a vermicompostagem que se chama gongocompostagem,
que é feita com tatuzinhos. É uma maravilha. Eu não vou entrar aqui porque eu estou aprendendo também sobre, mas procurem, porque ele também é um ótimo ser para fazer compostagem, tá? Olha só, aqui no meu quintal tem 1 milhão de tatuzinhos. É tanto, tanto, tanto. Então, eles são A ótimos. Karina fez uma live com alguém. A Karina, que vai falar sobre a abelha, ela apresentou, né? Eu não Então, sabia que aquele bichinho chamava isso também. Diz que é muito mais eficiente, né? não é tatuzinho. Ó, eu tô falando errado, perdão, não é tatuzinho. Me confundi, é piolho de cobra. Tô viajando, É. que não é tatuzinho. Centopeia. É a Piolho de centopeia, cobra, né? centopeia. Nossa, Camila, o tatuzinho ele também vai comer. Mas a gonga compostagem é com piolho de cobra. Quem for ver esse vídeo depois, não é tatuzinho. Que é Tá Tá, não, o que gravado. tem aqui é Não tatuzinho é mesmo. tatuzinho, é o piolho de é a cobra ou diferença. centopeia. Mas A procurem centopeia sobre isso. ela come mais carbono, a minhoca precisa de alguma coisa de nitrogênio, a outra traça o carbono Traça e tudo. Então tem gente que traça está tudo. preferindo até o piolho de cobra à minhoca, mas eu ainda sou muito fã das minhocas, a gente vai falar um pouquinho dela aqui. E nesse sistema que eu vou falar, o confinado, a primeira coisa que é importante a gente saber, a gente tem no nosso solo aqui um tipo de minhoca que vocês já devem ter pego minhoca da terra alguma vez, né? Geralmente são umas minhocas bem grandonas, felizonas, e elas são meio doidas, assim, né? Elas pulam, elas ficam muito doidas. Essa minhoca que a gente usa nesses sistemas domésticos, principalmente para o ambiente urbano, é uma outra espécie de minhoca, que é a minhoca californiana. Ela é uma minhoca um pouquinho menor, né? Ela parece que ela tem listras no corpo e ela é tipo uma minhoca de boa na vida, assim. Você pega ela na mão, faz carinho, né? Ela não liga, assim. Claro que ela não gosta de luz, ela vai querer se esconder, mas ela não fica pulando. Essa minhoca que tem esse nome popular de minhoca californiana, minhoca vermelha californiana, ela não é da Califórnia, isso que é mais doido, né? Ela é uma minhoca europeia, mas talvez pela característica, não sei, não sei porquê, eu não me lembro agora ao certo do porquê ela recebeu esse nome, se ela se popularizou lá, mas o nome popular é esse. Então, essa minhoca você encontra com pessoas que já fazem a compostagem com minhocas. Hoje em dia é possível comprar até de produtores que enviam elas pelo correio, em caixinhas bonitinhas, mas ela é ideal. Por quê? A nossa minhoca, a minhoca puladeira, ela prefere comer a matéria orgânica que já passou por um processo de decomposição. Então, por exemplo, se você já teve a compostagem, ou mesmo em florestas, tem a decomposição por bactérias e fungos e depois as minhocas vêm. A minhoca californiana, e tem outras espécies também que têm essa característica, ela é fantástica porque ela consegue se alimentar do alimento ainda cru, em estágios iniciais de decomposição. E ela é muito voraz, assim, ela come muito rápido. Então, dentro de 2 meses na sua composteira, você pode ter o dobro da população inicial de minhocas. Então, se vocês forem escolher esse método de compostagem, busquem a minhoca correta. Não é que a minhoca puladeira não vai dar conta, ela até vai, mas vai levar muito tempo, o risco de contaminação é maior e geralmente não fica bom, assim. É melhor você usar a minhoca californiana, que ela é a rainha desse tipo de compostagem, tá bom? Professor, Diga! com relação a essa parte aí da minhoca, o senhor sabe se aqui no Piauí eles usam? Não Vocês que estão aí conheço, com semear. David. Eu acho que pelo contexto seu, a melhor alternativa mesmo é a compostagem em leiras, né? Esse Sim. tipo de compostagem aqui, ela é muito mais apropriada para situações que a pessoa não tem espaço disponível, que vai fazer dentro de um apartamento, pequenos resíduos de uma casa, né? Então, Ok. eu não imagino que tenha, porque ela não é muito necessária, né? Você vai ver que ela é muito menos versátil do que a compostagem em pilhas, né? Ela funciona para alguns contextos, mas não para todos. Por exemplo, para Amém. esse tipo de composteira aqui, é muito mais difícil de você colocar restos de origem animal, limão, cebola, né? Então, porque ela vai ficar num espaço pequenininho. Você vai trabalhar mais nesse tipo de compostagem aqui com restos de fruta, restos de legumes, verduras, sachêzinho de chá, borra de café, casca de ovo. Então, coisas que geralmente são restos da cozinha em pequena quantidade, né? Até dá para fazer mais, mas se fosse um sistema maior, aí eu já
sugeriria a pilha, né? A compostagem em leiras, que ela é muito mais eficiente. Fala, João. Pensando em experimentos e, enfim, na parte pedagógica de todo o rolê da horta comunitária, seria interessante a gente fazer uma composteira, não sei como é que chama, uma minhoqueira, com a minhoca puladeira, depois que a minha composteira já estiver pronta? Pode ser, mas aí você não precisa... Opa, deixa eu ver, tem mensagem no chat aqui. Isso. Eu faço a minha compostagem leira, a hora que está pronta, eu pego aquele material e ponho para minhoca puladeira, é isso? Pode colocar, mas aí você não precisa ser numa caixa como a gente vai ser agora, né? Pode ser um tanque, uma caixa d'água velha, coisas assim. Sim, Isso, num condomínio para elas ali. Isso, exatamente. Ótimo, vai funcionar super bem. Porque aí eu vou ter um suprassumo da compostagem, né? Isso. E eu também acho E que falei aí, na última aula, viu, Joama? Se você deixa essa pilha mais tempo ali, depois de pronta, as minhocas tendem a chegar naturalmente nela, viu? As minhocas do solo, elas vão subir também, acontece. O Nilo perguntou lá no começo de como observar se o processo está acontecendo bem. Uma outra forma de verificar isso. Se tem minhoca, significa que já passou daquela fase de temperaturas altíssimas, então já está mais para o fim do processo. Porque a minhoca não vai quando está 60, 70, 80 graus, ela vai depois que já está decomposto. Então, se você quiser fazer algo mais controladinho, você pode transferir para uma área só para as minhocas. Se não, você deixa a sua pilha por um tempo maior que as minhocas vão chegar lá. E aí, na minha composteira de baldinho que eu vou fazer aqui no meu apartamento, eu ponho a minhoca californiana. Perfeito, muito bom. Essa de Ok. baldinho é a que a gente vai ver com mais detalhes aqui. Ela é muito legal, é a que a gente tem em casa, já que falou que é o sistema que a gente tem. E a diferença dela é que é isso, ela não dá conta de todos os tipos de resíduos, né? Então, tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Então, eu coloquei esse esqueminha que é do manual da Morada da Floresta, que eu posso compartilhar com vocês depois, que explica o passo a passo certinho. Mas como que ele funciona basicamente? É um sistema de caixas, ou a Joelma quer fazer no balde, também funciona no balde. Eu gosto mais das caixas, Joelma, porque os baldes eles são mais altos, né? Então, para você mexer lá, às vezes é meio difícil. Eu prefiro essa caixa que ela é mais horizontal do que vertical, né? Então é mais fácil o manejo, tem caixas de diferentes tamanhos e é uma caixa que você vai comprar uma vez e dura para sempre, assim, né? Um material que não degrada. Então como funciona? Essa quantidade de caixas empilhadas varia de acordo com a quantidade de resíduos que você gera. Isso pode ser, são no mínimo 2 caixas sempre, né? Aqui em cima, uma com a torneirinha embaixo. E a quantidade para cima vai subindo de acordo com a quantidade de resíduos que você gera. Aqui em casa a gente tem 6 dessas caixas para dar conta dos nossos resíduos. Então, o primeiro passo para você adotar esse sistema de compostagem é ter consciência da quantidade de restos de alimentos que você gera num período de tempo, né? Aqui em casa, a cada 3, 4 dias a gente enche um pote de sorvete de 2 litros, né? A nossa medida é potes de sorvete. Então, aí você vai calcular quanto tempo você vai levar para preencher uma caixa, né? Então, vou sempre preencher uma das caixas. Depois que essa caixa encheu da mistura que eu já vou comentar, a gente tem que deixar ela descansando por aproximadamente 3 meses. E eu começo a encher outra caixa. Ou seja, eu tenho que calcular quantas caixas eu preciso para que quando eu voltar lá para aquela primeira caixa que eu enchi, esse processo já esteja pronto, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem 6 caixas, porque a gente leva mais ou menos 15 dias para encher uma caixa. Aí eu vou deixar ela descansando pelos próximos 3 meses. Quando eu termino de encher a caixa número 6, a caixa número 1 está pronta. Fica meio confuso de mostrar assim, e depois eu vou sugerir um vídeo para vocês verem também. Mas é um sistema de rotação de caixas. A gente vai sempre enchendo uma caixa por vez, né? E nessas caixas a gente coloca restos de alimento e serragem ou folhas secas. Para mim, o melhor material é a serragem, né?
Então, a gente começa com uma matriz de minhoca, joga nosso excesso de alimento e sempre cobre com uma camada de serragem. Detalhe importante aqui, é essencial que a gente não use aquele pó de serra que geralmente vem do MDF, de compensado, porque tem muita cola, produtos químicos. Então é bom a serragem de madeira, madeira crua, que a gente pode utilizar, né? E aqui também é um esqueminha de lasanha. A gente faz uma camada de resto de alimentos, uma camada de serragem, uma camada de resto de alimentos, uma camada de serragem até encher uma caixa, certo? Detalhe que essas caixas empilhadas, elas estão todas furadas na base, ou seja, o excesso de líquido que naturalmente vai sair desse processo de trabalho das minhocas, ele vai escorrendo entre essas pilhas de caixa até chegar na caixa aqui de baixo, ó, que vocês têm essa torneirinha marota para coletar. Então, o que a gente vai ter nessa pilha? Um degradê de estágios de decomposição do excesso de alimento. Na caixa em cima é onde eu vou colocar meu excesso de alimento, né? E daí eu vou passando ela sempre lá para baixo. Então eu vou tendo assim estágios de decomposição, é muito legal de ver. A caixa mais antiga vai ficando cada vez com um aspecto de humus de minhoca, aquela terra bem preta. Quanto mais para cima eu vou chegando, mais cara de resto de alimento tem, né? E lá embaixo eu vou coletar um líquido que eu trouxe aqui ao vivo para vocês, que é esse aqui, ó. É um líquido escuro, que é um biofertilizante também. Esse aqui tá disfarçado de licor de creme de leite cacau. Mas, na verdade, ele é o nosso biofertilizante. Isso aqui é, David, você põe uma garrafa de Coca-Cola, engana todo mundo, rapaz. Mas, né, porque é a mesma cor, ó. Então, esse processo aqui é muito legal porque ao término dele, vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, a gente tem esse material aqui da caixa de baixo. Ó. É um material humus de minhoca, é terra preta. E na parte em cima vai ter sempre esse aspecto, né? Ó, a última camada que a gente vê é de serragem, certo? Essas caixas são sempre tampadas para que a gente não tenha contaminação. O cuidado que a gente tem que ter aqui, gente, aqui, ó, aqui dentro não é tão importante para a gente aquela relação de carbono e nitrogênio. O importante aqui é a gente criar um ambiente adequado para as minhocas que são as principais agentes aqui. Então, a gente coloca o excesso de alimento, cobre com a serragem para dar uma balanceada na umidade e, principalmente, proteger de outros insetos, de moscas que podem vir, de formigas que podem chegar se esse material não estiver coberto, né? Porque na pilha de compostagem é bem difícil disso acontecer, de virem outros insetos e ter uma explosão de moscas, porque a temperatura é muito alta. Nesse sistema aqui, se você não cobre bem com a serragem, se você não tampa essa caixa, é um ambiente maravilhoso para moscas virem, para baratas virem. Então tem que ser bem feitinho. Mas assim, não estou querendo deixar vocês com medo, porque funciona muito bem, né? Ela é um sistema maravilhoso. Assim como a compostagem em leiras, tem uma coisa em comum. Essas caixas aqui, elas não podem receber sol direto e nem água direto, chuva. Por quê? Porque senão você vai criar um fantástico forno de minhocas. As minhocas precisam estar num lugar protegido. Então tem que ser coberto, ou tem que ser dentro de casa, na área de serviço. Não pode bater sol direto, porque senão você vai ter uma fuga colossal de minhocas. Elas vão dar um jeito de sair, coitadas, ou então elas vão ficar ali dentro presas mesmo, tá? Então não tem que lembrar dessa especificidade desse tipo de compostagem, tá? Olha só que bonito o material depois de um tempo, ó, fica parecendo várias bolinhas assim, vários cocôzinhos pequenininhos de minhoca. Fica o humus bem uniforme. Então, esse tipo de composteira aqui, que para ficar mais visível para vocês, eu vou recomendar fortemente que vocês vejam um vídeo que eu vou deixar aqui na referência. Ele é apropriado para pequenos espaços, ele tem um custo de implantação barato, né? Para você for usar os baldes, como a Joelma falou, é muito barato. Se você for comprar as caixas, é barato também.
né? E você tem como resultado aqui 2 materiais, o humus de minhoca e também esse biofertilizante líquido. O biofertilizante líquido, a gente usa ele diluído em água para regar nossos canteiros também, na proporção de 1:10, né? Como desvantagens, por outro lado, ele não aceita todos os materiais orgânicos. Então, se a gente tiver pedaço de osso, resto de carne, iogurte, feijão, por exemplo, você fez um feijão e aí esqueceu, a panela estragou, né? Ficou aquele feijão podre. Se você coloca nesse sistema, ele vai causar um impacto muito grande, vai desbalancear o ambiente das minhocas e provavelmente você não vai ter um composto bom no fim, né? Então, não vale a pena para materiais assim. Uma desvantagem também é que, por não ter esse aumento da temperatura que a gente tem na pilha normal, você pode ter algumas sementes perdidas que sobrevivem às minhocas ali. Não sei se vocês já viram isso. Então, para quem trabalha com horta, que é material fino, é muito importante você peneirar depois e deixar esse material pronto, exposto ao sol por algumas horas, para inviabilizar essas sementes, deixar ele mais sequinho. Porque se você coloca direto no solo, vai ser ótimo para a planta, mas também vai vir outras coisas. Então é clássico, né, você usar o resultado desse processo de compostagem e nascer tomate. Nasce tomate. Se você comeu tomate, claro, né? Não tem como nascer tomate se você não jogou semente de tomate. Mas nasce tomate, nasce abóbora, nasce coisas que as minhocas não decompõem, né? Então pode ter esse tipo de contaminação, certo? Então, lembrar que aqui o processo de compostagem não é o mesmo da pilha. Na pilha, são bactérias e fungos que vão fazer aquele material atingir uma temperatura muito alta, vai eliminar patógenos, vai inviabilizar sementes. Aqui não. Aqui são as minhocas que vão comer esse excesso de alimento, vão produzir humus, mas você não vai ter essa temperatura alta. Essa daqui você pode pôr a mão de boa lá dentro, que nunca vai atingir 60, 70 graus. É a temperatura ambiente, é a temperatura que as minhoquitas gostam de viver. Eu liguei um turbo de falar aqui, né? Podem perguntar, se vocês tiverem dúvidas que eu não queria Professor, perguntar. Fala, Nilo. então, esse não precisa revolver, né? Não precisa. É até recomendável que você não revolva. Entendi. Não precisa mexer em nada. Não. Faz esse esqueminha da lasanha, né? Camada. Vai ser mais ou menos uma camada de uns 5 centímetros de alimento, uma camada de uns 1, 2 centímetros de serragem. E assim vai até encher a caixa. Encheu a caixa, muda ela de lugar, começa a outra caixa, mas não revolve. Por quê? Vamos lembrar aqui que a minhoca faz, né? Ela tem esse comportamento de ir cavando, fazendo seus caminhos e tal. Ela fica ali embaixo. Então, toda vez que a gente revira, a gente meio que causa um trauma para elas, né? Elas vão fugir para baixo de novo, começar todo o trabalho. Por um lado, isso é muito fácil. A manutenção, assim, gente, é muito tranquila. Em geral, você gasta de 5 a 10 minutos por semana para fazer o manejo desse tipo de compostagem, né? O trabalho é levar o resto de alimento até as minhocas e cobrir, né? É engraçado confundir com Coca-Cola, mas deve ser muito melhor que a Coca, né? Ai, não sei, eu não tomei não. Não vale a pena tomar, viu, gente? Não toma não. Fala, João. Nutricionalmente vai fazer menos mal do que a Coca, é isso que eu estou falando. Fala, Joel. Eu nunca fiz, tá? Essa compostagem aí. Uhum. Eu já fiz de leira no chão quando eu morava em casa com quintal. Então eu tenho a caixa com a torneirinha, certo, a caixa do meio e a caixa de cima. Isso. Eu começo a encher pela caixa do meio. Sempre a de cima. A de cima? Isso. A do meio fica vazia? No começo fica. Aí você vai encher a primeira que está lá em cima, certo? Quando ela estiver cheia, você muda ela de lugar, passa ela para baixo. Eu ponho ela para baixo. Isso. E daí e as minhocas ficam ali, na de baixo, na do meio. As minhocas, elas são muito doidas, elas transitam entre todas as caixas, que essas caixas estão furadas na base. Então, elas vão passar.
de uma Elas caixa vão onde pra ela outra. quer, a composteira é delas, elas andam onde elas querem. É Ninguém um, manda nelas. é um condomínio de minhocas, assim, elas vão para onde se elas querem comer, elas vão para onde tem alimento. Se elas querem ficar mais de boa, elas vão ficar na área mais embaixo. Então, esses furos, vocês vão ver no vídeo que eu mandei, eles têm que ter no mínimo uns 6 milímetros de diâmetro, de 6 a 10, para permitir que o líquido escorra e que a minhoca passe. Ela passa assim, então fica sossegada que elas vão Ah, aonde tem alimento, assim. eu já ia começar a fazer na caixa do meio. Então faz na de cima e depois passa para baixo. Isso, O exatamente. material novo vai estar sempre em cima, é isso? Isso, exatamente, porque O você que vai mover. restaurante sempre no andar de cima. O delivery é Exatamente. em cima, entendi. Eu já ia fazer o contrário, tô curiosa para fazer isso. Não, faz sim. Professor, Fala, Nilo. depois você me manda os outros slides, daqui a 3, 4 minutos eu atrapalhei o curso, porque eu fiz muita pergunta e Ah, atrasei. com certeza. Não vai poder mais participar, hein, Nilo? Claro que não, querido. Ficar de castigo. Não, não, perfeito. Depois Fiquem você me manda tranquilos. os outros slides. Mando, na verdade, esse aqui é o último já. Eu só. Eu vou chegando mais para o fim aqui, mas eu já vou me colocar à disposição, porque é assim, ó. É um processo simples, mas que no começo a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Não sabe onde colocar o alimento. Às vezes você esquece o pote onde você guarda o seu resto de alimento na cozinha aberta e pode vir uma mosquinha. Então é normal nesse começo você sofrer um pouquinho até o seu sistema de compostagem com minhocas ficar bem adaptado. Mas depois de um tempo, gente, ele é automático, assim, né? Não contamina, as minhocas estão adaptadas, é muito rápido, assim. Eu tenho a composteira aqui em casa, ela vai fazer aniversário, eu acho, de 10 anos, se eu não estou enganado. Que eu já me mudei várias vezes de lugar e levo ela sempre comigo, né? Então, é um sistema já que está muito estabilizado, né? Então, as minhocas já se adaptaram, estão tranquilas ali. Então, é bem difícil de dar um trauma. Mas no começo é normal, né? Fala, Nilo. Elas são exigentes quanto ao cardápio? Se de repente Não, você comprar uma melancia e colocar só a melancia para elas vão chegar lá e falar, pô, não, elas comem. Importante para esse método de compostagem é sempre picar os alimentos antes de colocar. Né? Isso acontece na outra também, né? Se a gente pica, vai mais rápido o processo. Mas aqui, até pelas dimensões, não dá para pôr uma melancia inteira, né? Você corta elas assim. Primeiro, come tudo que der da melancia, né? O que sobrar, aí você dá para as minhocas, porque também tem gente que curte alimentar as minhocas, né? Ah, não, pode. Ah, não, a fruta tá meio feia, não vou dar para as minhocas, não. Pode dar sim, só pica, que ela vai comer. Ela não liga muito para a aparência assim dos alimentos, tá? Para a gente fechar, aí voltando para a compostagem em pilha, né? Só lembrar para vocês assim, vocês podem usar o composto quando vocês fizerem em pilhas em vários momentos, né? Em geral, depois de 30 dias de compostagem, o seu composto já está legal para você fazer cobertura do solo, né? Se você quiser fazer cobertura em volta de uma árvore, deixar o canteiro descansando, ele já serve. Se você esperar mais tempo, a partir de uns 60 dias, você já pode fazer a incorporação no solo. O que é incorporar? É misturar no solo, né? Então você faz uma mistura, coloca em cova para essa adubação. Se você espera até 90 dias, aí você já pode incorporar em bastante quantidade, que já é basicamente terra. Se você espera 120 dias do processo da compostagem em pilhas, você vai ter aquele material fino, o creme do milho, aí você pode até usar para fazer substrato, que é o quê? É isso aqui, ó. Fazer as bandejinhas para produzir suas mudas. São imagens de material da Embrapa, de um curso online que eu fiz, também recomendo para vocês, que eles compararam o uso de substratos comerciais, esses que são vendidos para você produzir mudas, e esse aqui é um composto orgânico de capim-elefante, aquele lá, Joelma, quase só de material vegetal com torta de mamona, aquela mistura. Olha a diferença no resultado no mesmo período de tempo, né? O quanto a planta cresceu. Então, ó, você tem as mudinhas de tomate, que são super, né, complicadas. Então, é um material de muita qualidade. Então,
Se você for para o caminho da compostagem em pilhas, fique atento a esses tempos. Dependendo de quando você tira o composto da composteira, você tem um uso diferente. Se você for para o caminho das minhocas, aí é no mínimo, eu vou falar no mínimo 3 meses para você ter o humus de minhoca bom que você pode usar. Pode ser que você pegue uma linhagem de minhoca supra-sumo, que vão ser mais rápidas, mas eu não vou dar esperanças falsas. Assim. Em geral, 3 meses depois que a caixa está cheia, a gente tem o processo inicial. Custo de implantação de uma compostagem em pilha, às vezes é nada, né? Às vezes é zero o custo de implantação. No máximo, você vai gastar com plástico, né, David? Vai gastar para comprar um plástico, uma lona. E a ferramenta necessária. Para compostagem de minhocas, a gente vai gastar o valor necessário para as caixas, que pode variar de gratuito, se você pega esses baldes usados, ou para um módulo simples de 3, 4 caixas, essas caixas mais bonitinhas, o material vai sair em torno de 100, 120 reais, que você vai usar a vida inteira, assim, né? Então... Professor? Fala, David. Encaixa também nesse do balde de margarina, aqueles grandão? Esse aí que a Joelma falou. Balde de margarina. Show. Bem limpinho e David, eu moro na frente de uma padaria aqui. Então, eu falei com o pessoal da padaria e eles vão reservar para mim aqueles baldes de óleo com tampa, todos com tampa, de óleo, de margarina, que eles usam e eles jogam fora, lixo para eles. E aí eu já falei com eles, eles vão separar para mim, eu vou pegar 4. 3 para fazer a pilha e pôr a torneirinha no último, e 1 com tampa para eu reservar a serragem, porque eu moro no apartamento. E eu estava pensando em colocar na varanda, não vou poder, porque bate sol. Vou ter que guardar aqui dentro, então. Melhor. Melhor. Tá. Essa composteira de balde ou de caixas só funciona se for com minhoca? Sem minhoca não funciona? Funciona, mas é lento e o risco de contaminação é altíssimo. Okay. Tem pessoas que preferem não usar minhocas e funciona, porque no fim os fungos e bactérias vão atuar. Porque vai decompor, é normal, né? Esse processo acontece naturalmente. Mas aí, David, eu acho que o volume faz diferença. Aí vale fazer a pilha para você ter aquele contexto ideal, né? Dá certo. Não, sim, é porque, como ela falou aí, até por experiência, ou até mesmo de colocar em prática o que a gente está aprendendo, entendeu? Às vezes, como eu falei, tipo, entrar aí no Mercado Livre, comprar as minhocas californiana, tá entendendo? Chega aí por Sedex 10, porque aqui é só assim mesmo, 15 dias para chegar, o Sedex 10 é 15 dias. E aí, a gente, no caso, fazer em casa, por exemplo, entendeu? Estou dizendo assim, tipo, para colocar em prática o que eu estou aprendendo, até porque, como nós somos de campo missionários, pastores de campo missionários, Deus pode chegar a qualquer momento e nos enviar para outro lugar que o contexto necessite a prática dessa técnica, entendeu? Por isso que eu perguntei, porque essas caixas bonitinhas assim é difícil achar aqui. Não, mas tipo de tinta, serve aquelas de tinta, 15 litros? De tinta você tem que estar muito bem lavada, assim, né? Se você conseguir lavar muito bem, tal. Mas em geral essas de plástico, de margarina, de maionese são mais o melhor, utilizadas, né? O Nilo tá... Joel. Eu estou despedindo, gente. O Nilo está aqui assim. Obrigado por tudo. Jaqueline, eu falei de tomar porque acho que é melhor do que a Coca-Cola, não no sentido de sabor, viu, gente? Menos mal. Mas depois você faz o merchandising aí da Ecovila para a gente. Fique com Deus, muito obrigado, gente. Me desculpe, eu estou muito atrasado para a próxima. Um beijo. Abraço, Nilo. Deus te abençoe, meu irmão. Abraço, Nilo. Até. Fala, Joelma. Ô, David, você falou de pedir as minhocas pelo correio. Eu já estou pensando no outro princípio da permacultura, fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, eu já estou buscando os baldes na padaria, e aqui no meu condomínio eu tenho uma pequena horta, num cantinho lá, tem uma pequena hortinha.
E eu já andei dando umas cutucadas lá para ver se tem minhoca, porque se tiver minhoca lá, eu vou pegar umas minhoquinhas lá da horta. Ó, vou fazer um parênteses Sim, aqui, ó, é por Joelma. causa da Não pode. questão da californiana ser E mais Joelma, indicada para o processo, né? É por isso que eu perfeito. pensei nela, nesse caso. E É até a porque melhor. aqui, para nós achar, para nós achar minhoca no solo seco nosso aqui é uma luta. Mas tem lugares que tem, principalmente onde a vegetação, árvores Isso. frondosas e faz muita sombra, tem muita umidade, é mais fácil até ter a minhoca. Mas eu pensei pela indicação dele aí mesmo da californiana para o princípio da compostagem ser mais apta aí no caso. É só Per- nesse sentido mesmo. Agora eu Perfeito. tô curiosa para saber qual minhoca que tem lá, se é a californiana ou se é a puladeira, saltadeira, composteira. Puladeira. Provavelmente é a puladeira, É, provavelmente. Mas, né? A Joelma, você grandona. tá em Jundiaí, você tem a maior fonte de minhocas californianas na sua frente da tela aqui, ó. Então, se você precisar de minhocas californianas, é só me Oi, mandar uma temos. mensagem, manda uma mensagem, pega aqui em casa, porque Mais fácil. minhoca não falta aqui, não. Legal. Então, é isso, David, analisa bem o contexto, às vezes com um fim didático, mas é, eu iria com cautela, até veja certinho se tem alguém que já faz isso por aí, mais perto, porque eu não sei se as minhocas aguentam 15 dias para chegar aí não, viu? Elas vão por correio, Então, mas é muito tempo, então às vezes vale aguardar, ir estudando, e daí quando você tiver a oportunidade, aí você coloca em prática, porque é legal a gente ter a prática didática também, mas se é uma solução que não pode ser usada, que não é apropriada ao contexto, às vezes a gente acaba mais se frustrando do que acompanhando o processo mesmo, sabe? Então, dá uma entendi. pesquisada, ver se na região tem alguém que faça já. Primeiro passo. Às vezes tem uma outra Ok, espécie de minhoca aí que também é utilizada, que você não precisa trazer de muito longe, né? Então, eu sugeriria esse caminho. ok. Fechou? Ó, para a gente encerrar esse maravilhoso curso, eu vou deixar essas recomendações quase que obrigatórias assim para vocês, tá? Tem 3 vídeos do Hortemos que a gente fez no ano passado sobre compostagem. Compostagem com minhocas, o passo a passo, gente. Como montar, como furar, sistema de rodízios, tudo mais. Esse daqui, o segundo, é um exemplo de uma horta. Olha só, Joelma. Horta comunitária em que as podas do arroz viram adubo. Então, foi implantado num condomínio esse sistema de horta comunitária que usa a poda para fazer adubo. Esse terceiro fala, o David vai gostar desse, já deve ter visto talvez, que é do trabalho lá em Betânia, da compostagem em Leiras, o pessoal contando como que faz esse processo. Esse quarto vídeo é de um projeto chamado Trator na Roça, que foi desenvolvido aqui no interior de São Paulo, lá de São Carlos, João. Então, um grupo lá de São Carlos que fala sobre compostagem no campo. E esse aqui eu ia passar ao vivo, mas já que está meio tarde, eu vou deixar para vocês verem, que é muito legal. É um vídeo produzido pela Empresa Brasileira de Comunicação que mostra é um time-lapse, assim, as minhocas comendo uma melancia. Você fala, meu Deus, eu não acredito. É muito doido, assim, a voracidade delas, como que elas comem. E ver que é real, porque elas realmente vão comer o alimento que está ali colocado, tá? Eu E é vou. californiana? Californiana, eles fizeram da californiana. Tem uma outra espécie que eu não me recordo agora o nome, David, que também é usado nesse processo. Eu vou procurar e te mandar, tá? Então, eu vou formalmente encerrar nossa gravação para quem for ver depois. Para quem tiver dúvidas, tem muito material disponível também no site do Projeto Semear, projetosemear.net. E no canal do Hortemos também é um tema que a gente trabalha bastante. Então, muito obrigado para quem está assistindo em outro momento do tempo.